Pode Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Mais um episódio de um Pode Manejo. Hoje um dia diferente, eu e Marília estamos juntos para tratar de uma continuação do episódio que gravamos com a Thaís. Marília, mais um dia, mais um episódio. Oi, Lucas. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para mais um episódio com um tema que também vai ser muito bem aproveitado, acredito que pela nossa audiência, pela importância do tema, como a gente já começou a falar com a Thaís, né, no episódio sobre ansiedade, e hoje a continuidade de um tema que é tão vasto, tão importante para o repertório dos profissionais. Muito bem, então vamos falar mais de tratamento, incluindo, óbvio, o tratamento farmacológico. Sim. Mas antes, uma ressalva do nosso organizador aqui da edição, tudo, o Rafael, as ressalvas éticas. Isso aqui é um episódio gravado para os terapeutas, para profissionais de saúde, analistas do comportamento. Se alguém se identificar, se alguém perceber sobre isso, a lembrança é: procure tratamento. Não use como base só isso para fazer um diagnóstico ou iniciar um tratamento por conta, né? Exatamente. E o Rafael já está aqui mostrando que a nossa audiência fiel, né? Aprendendo com a gente essas ressalvas, o quanto isso é importante, aqui como um ponto de partida para estudo e aí, de fato, aprofundamento com cuidado profissional, se necessário. Muito bem. Marília, então, com a Thaís, a gente investiu um tempo falando da avaliação. Isso. Entendendo. O que você acha? Vamos retomar um pouco os quadros ansiosos que a gente pode falar? Vamos lá. E depois você me ajuda aí a ir passando um por um. Perfeito. Então, no comecinho, né, do episódio anterior com a Thaís, você trouxe pra gente, que acho que é isso que vale a pena retomar, a classificação diagnóstica a partir do DSM-5, certo? Isso. Então, a ideia é sempre o que vai estar na base da preocupação. Vamos guardar isso como o cerne da preocupação, dá o tom daquela ansiedade. Uma ansiedade para tudo, uma preocupação para as coisas cotidianas, mundanas, com uma característica mais antecipatória, mais catastrófica, com uma característica de menos flexibilidade. A gente está falando do transtorno de ansiedade generalizada. Esse é feijão com arroz do consultório dos terapeutas, dos psiquiatras, de prevalência muito alta, né? Então, pouco provável que alguém não tenha contato com pacientes com essas características, tá? Com esse transtorno. Aí a gente vai para uma preocupação de estar exposto e ser vítima de julgamento, de um mau desempenho, de um desconforto no ambiente social. Transtorno de ansiedade social ou fobia social, aí o cerne é esse. Você já vê relatos ali de 11, 13 anos, os primeiros momentos, e essas pessoas vão depois contar pra gente ao longo da vida várias situações que, em preocupação de exposição, seja para comer, seja para se apresentar, para fazer coisas em público, que eles ou fizeram com muito sofrimento, ou fizeram muitas coisas para não estar lá. Então, essa é a transtorno de ansiedade social ou fobia social. Vamos lá. Eu tenho uma situação de uma crise ansiosa muito intensa, que cresce rápido, alguns minutos, que traz sofrimentos que a gente pode passar ali pelo corpo inteiro, sensação de que eu estou enlouquecendo, medo de morrer, bola na garganta, boca de seca, batedeira, falta de ar, sudorese, suor frio, intestino que fica estranho. Essa é a crise ansiosa que a gente vai dar o nome de ataque de pânico. Esse é o ataque de pânico. Mas eu vou ter uma situação que no ataque de pânico vai repercutir para outras coisas. Repercussão vai ser: eu vou ter um medo de ter um novo ataque de pânico. E aí eu começo a funcionar a partir disso. Então eu vou tentar diminuir o risco. Por exemplo, se eu tiver um ataque de pânico dirigindo, na chuva, à noite, sozinho,
essas coisas vão me gerar preocupações. Então, eu vou evitar ficar sozinho, não vou querer dirigir, não vou querer, com chuva, eu vou ficar mais preocupado. Quando isso acontece, eu também fico menos inocente, eu perco a inocência frente às sensações corporais. Então, aqui tem uma rampa perto do estúdio, se eu subir essa rampa, a gente vai chegar lá um pouquinho mais taquicárdico, uma frequência cardíaca que subiu. Quem teve um ataque de pânico, quem tem transtorno de pânico, provavelmente vai poder ter um risco de olhar para aquilo e pensar que indica que tem uma arritmia, que tem uma patologia cardíaca, e vai ficar aumentado isso. Vai valer para uma dor de cabeça, todo mundo ao longo da vida vai ter dor de cabeça, então a pessoa que tem um ataque de pânico vai começar a olhar para isso e pensar que pode ser algo mais grave. Então, a vida começa a ficar em torno disso e muitas evitações, muito sofrimento. Então, ataque de pânico, as pessoas podem ter ao longo da vida. Aquelas que tiverem ataque de pânico ou ataques de pânico, mais essas situações de desconforto, de medo, de receio, aumento das sensações corporais, a gente vai chamar de transtorno de pânico. Perfeito. Vem junto também um quadro que a gente chama de agorafobia, que é o receio de eu estar num ambiente público e o acesso à ajuda, um ambiente público fechado, e o acesso à ajuda ou a saída é dificultoso. Então, eu estou num show, eu estou num shopping cheio, eu estou num ônibus. Muito, no imaginário até se dizia muito antes que isso era a síndrome do pânico. Ah, a tia tem síndrome do pânico. Ela não consegue ir pro shopping. Era essa... Isso então é a agorafobia. A agora remetendo à grega, a praça grega, mas a ideia de estar em público ali e o acesso ser dificultoso. Eu posso ter agorafobia, o pânico com a agorafobia, transtorno de pânico com a agorafobia, ou posso ter agorafobia sozinho, ou em outros quadros, como quadros depressivos. Então, esse fica aqui um lembretinho. Então, a gente falou da ansiedade global, cotidiana, mundana. A gente falou para apresentação social, para as exposições sociais. A gente falou do transtorno de pânico, ataque de pânico separado, agorafobia separada e o transtorno de pânico ali. A gente também vai ter as outras situações que lá estão descritas, o transtorno de ansiedade de separação, que pode ser visto em adulto, mas remete muito mais às crianças, adolescentes, né? O cerne ali é o receio de estar sozinho, de ficar perdido, de ficar sem a pessoa, aquele elemento de segurança. A gente tem o mutismo seletivo. Essas daqui a gente deixaria um pouco mais para a infância também. Uhum. E tem ansiedades desencadeadas por substância, transtorno induzido por droga, por medicação, por transtorno induzido por condições médicas gerais. São os correlatos que estão lá na ansiedade. Bom, esse é o DSM-5, 5TR tá do mesmo jeito, mas a gente tinha no DSM-4 uma separação um pouco diferente. Nos transtornos ansiosos ainda tinha o TOC, e os transtornos relacionados ao TOC. Uhum. Quase todo mundo fala sobre TOC dentro de uma ideia ansiosa, dentro de um transtorno ansioso. Então, acho que hoje a gente também vai incluir o TOC, apesar de no DSM-5 ele ter um capítulo TOC e os transtornos relacionados ao TOC. Ali vão ter o transtorno obsessivo compulsivo, os transtornos relacionados a comportamentos repetitivos no corpo, tricotilomania, skin picking, onicofagia, que são esses que a gente repete na ideia do grooming, que é a coisa... Grooming quase todas as espécies têm isso. Então, você vê uma ave tirando peninha. Uma peninha lá que não tá boa. Você vê uma gatinha lambendo a outra, uma coisa, ou se lambendo. A gente faz isso, a gente escova dente, a gente corta pelos, depila, enfim, penteia cabelo. Mas aí são os excessos comportamentais. Há uns 7 anos eu falei isso num dos congressos TCR, falei... Sim. O que todo mundo faz, mas é que alguns fazem demais. Demais, eu me lembro dessa palestra. Então, esse também está ali dentro. Tem alguns outros, mas hoje a gente vai falar só do TOC. Certo. Tá?
Alguns colegas também colocam, quando vão falar de ansiedade, os transtornos de estresse pós-traumáticos, o agudo, o crônico, mas aqui a gente não vai olhar hoje, em outra parte, ele também está lá, transtornos relacionados ao trauma, está numa outra característica, mas seria esse pacotão. O que a gente também não fala muito em medicação, mas é dito até para o analista do comportamento, sei que o professor Hélio vai ficando bravo quando fala assim, vocês são bons de tratar fobia específica, né? A gente brincou disso com a Thaís. Então, as fobias específicas, aí cada uma tem o seu nome ali, de altura ou de sangue, que o sangue é um dos mais prevalentes. Esse eu já parto da primeira coisa, não tem tratamento farmacológico previsto, tá? Só se tiver comorbidade. Então, também não vamos tratar diretamente disso. Esse. Ótimo, acho que vamos então nessa formulação mais clássica, talvez, né? Até pensando na incidência disso, como você estava falando, o transtorno de ansiedade generalizada muito prevalente, né? Com a população aí das pessoas que buscam tratamento tanto, né, psicoterapêutico quanto farmacológico, e pelo nível de sofrimento que isso traz também, né? Todos eles, claro, né? Todos os transtornos mentais trazem nível de sofrimento para o paciente diretamente e muitas vezes para as pessoas relevantes envolvidas, tanto que no contexto de tratamento a gente nunca vai olhar só para aquele indivíduo, a gente precisa olhar para o contexto, comunidade, né, verbal que ele estiver inserido. Mas o que temos de característica em comum de todas essas categorias que você citou é o nível de sofrimento que isso traz para o paciente. Que é a marca quando a gente vai nomear como transtorno, lá no DSM, quase todos os quadros vão ter lá por último. Não é bem explicado por outro transtorno mental, não é explicado por uso de droga, não é explicado por uso de medicação e causa sofrimento, prejuízo ou sofrimento significativo. Essa é o tom, né, pra gente chamar de transtorno. Exato. As pessoas chegam com transtorno e às vezes chegam sem transtorno, mas com algumas dessas características que a gente foi descrevendo, né? Exatamente. Até porque, retomando um pouco do que nós falamos no episódio com a Thaís, para a gente categorizar, né, e definir a ansiedade do ponto de vista da análise do comportamento e da TCR, a gente vai olhar para as contingências aversivas ou coercitivas. E elas estão inseridas, inevitavelmente, no nosso dia a dia. Então, ainda que a gente não apresente sofrimento intenso a ponto de categorizar um transtorno de ansiedade, todos nós estamos expostos, a gente falou bastante sobre estilo de vida, sobre as práticas culturais, comportamento da sociedade, que hoje em dia também produz e alimenta esses sintomas de ansiedade, com alta exigência de desempenho, né, muitas situações ali de cobrança, pressão por desempenho, exposição, avaliação. Então, nós estamos sujeitos, né, à exposição às contingências coercitivas. Lá, eu sempre gosto de citar o prefácio do livro do Seidman, do Coerção e Suas Implicações, que ele, no prefácio, para justificar a relevância do estudo das contingências aversivas e de punição, ele argumenta justamente que essas contingências já estão na própria natureza. Então, todas as espécies, né, e não só o ser humano, nós estamos todos expostos a contingências aversivas, seja uma alteração brusca de temperatura, privação de alimento, condições ali de ameaça à sobrevivência mais diretamente, e claro que para o ser humano a gente tem toda a complexidade aí do convívio social, da forma como a nossa sociedade se organiza. Então, nós temos que falar de ansiedade a partir desse ponto de vista, porque temos muito sofrimento, e aí a gente precisa entender os tratamentos possíveis e pertinentes, para não pecarmos nem pelo excesso, nem pela falta de assistência, né? Marília, quando você estava falando, tô pensando, você já tem alguns anos de prática, a gente comemorou na abertura dos nossos episódios, ou ao vivo, falamos disso, né? O ano passado, 15 anos. 15 anos, agora já são 16. 6 e meio. Você teve a oportunidade de ver uma mudança nessa sociedade, nesses 15 anos, de perfil de paciente, de queixa, de
A Priscila, quando veio, falou, né, da mudança que ela percebeu. Mas Sim. olhando aí até para a prevalência disso que está na sua clínica. Sim, eu percebo essa diferença em termos de intensidade do sofrimento, Bom, né? Eu acho que a recorrência, talvez, mas a intensidade do sofrimento maior, e isso acontecendo com os pacientes progressivamente cada vez mais jovens. ok. Até teve uma aula bem interessante da Maria Carolina Almeida na especialização do ITCR, recentemente, que ela discutiu o livro Geração Ansiosa, que agora eu não vou lembrar do autor, mas ele é um psicólogo social, que onde ele impacta, discorre bastante sobre o impacto do uso excessivo dos equipamentos eletrônicos, a geração, né, da infância e adolescência excessivamente conectada, e ele vai dar o nome justamente para o livro da Geração Ansiosa. Então, nessa aula, a Carol fala especificamente sobre o atendimento em orientação parental, atendimento a crianças e adolescentes, mas por que eu estou linkando isso? Porque cada vez mais os jovens estão apresentando. Então, eu atendo jovens adultos a partir de 18 anos. E os jovens universitários, recém-formados, claro que com todas as características específicas dessa fase da vida, mas tem tido, sim, uma queixa muito mais recorrente em relação a sobrecarga, excesso de exigência para performar, aquela exigência de um bom desempenho já muito cedo na vida. Então, acabei de me formar, já tenho a expectativa ou a cobrança de já ocupar um cargo muito bem estabelecido na profissão, e aí vários desdobramentos disso. Então, eu observo, sim. Tem uma outra coisa que coincide até com o que você está falando, mas então, eles chegam com um sofrimento maior, um ambiente que vai dando condições, aí apresentando condições físicas. E tem uma outra característica, agora também com mais tempo de formado, uma recorrência no sentido não da queixa, mas dos pacientes melhorarem. A gente está em um processo de terminar, às vezes, e o paciente retornar. Então, eu tenho uma impressão que antes era um caminho que, apesar dos quadros ansiosos terem características crônicas, mas o ficar bem, se permanecer bem, é mais custoso, tá mais difícil, tá mais penoso. Exato, acho que essas reincidências, talvez, né, assim, a reocorrência desses picos e de períodos mais agudos de ansiedade, concordo com você, bem lembrado, né, e eu acho que isso nos leva também para outra reflexão, que eu acho que vai permear a nossa reflexão aqui de hoje, já antecipando um pouco a etapa de tratamento, mas que eu acho que é também os critérios, não que não exista o sofrimento de fato produzido pela ansiedade, mas também nós vivenciamos uma exigência, muitas vezes excessiva e incompatível, do que é bem-estar e do que é saúde mental, muitas vezes como aquela idealização de que é ausência completa de sofrimento. E aí a gente entra muito, né? Você, na sua atuação no consultório com os pacientes para discutir a parte medicamentosa e na psicoterapia também, mas a gente discutiu um pouco assim, do que é o sofrimento desconfortável, porém suportável, porém compatível com uma situação ali que é da natureza, como nós estamos falando, que então a gente olhar um pouco para esses critérios, né, que a gente entenda que o desconforto faz parte da vida, mas que de fato a gente procure, né, ajuda profissional, tanto para esse sofrimento não se agravar e virar patológico, como também, lógico, para a gente fazer o tratamento necessário. Uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade de medicina, 2005, 20 anos, então, era o que é saúde. Então, ele é o conceito da OMS, né, que não é a ausência de doença, né, e sim um bem-estar biopsicossocial, que provavelmente vocês também, apesar da psicologia ser uma fronteiriça ali das humanas com a biológica, se discute, né, sobre saúde. Então, era essa a ideia, né? Então, não é totalmente não ter nada, não é disso que a gente vai falar. Perfeito. Muito bem. Vou amarrar aqui mais um pouquinho, até porque você está dizendo de um estado, às vezes, que deixa de ser só na minha capacidade de me observar e tolerar, mas também numa capacidade de olhar para o outro e não me impactar a partir de uma ideia que o outro está muito melhor do que eu. Exatamente, perfeito. Que é ainda mais difícil, não sei se eu já usei essa expressão, mas a gente olha para o palco do outro
e ver os nossos bastidores. E aí Perfeito. é uma baita comparação injusta, né? Exatamente. Essa semana apareceu para mim bastante no feed, nos stories dos colegas compartilhando. A vida não é esse Instagram todo. Então, vai bem ao encontro do que você está falando, né? A gente se cobrar ou muitas vezes, né, pressupor que as outras pessoas não estejam enfrentando as dificuldades delas. Muito bem. Vamos lá. Então, base lá, quem não assistiu, quem não acompanhou, veja o episódio Thaís Faleiros. No episódio a gente vai olhar um pouco mais dessas descrições, do entendimento pela análise do comportamento, dos quadros ansiosos. Tá no Instagram, os cortes vão entrar no Instagram, temos no YouTube, agora nas duas plataformas, no Spotify e no Deezer. Então, quem não aproveitou, curte lá, compartilha, que excelente episódio. Vou olhar para um tratamento. Então, primeiro vamos pensar como que esse paciente chegou rapidinho, qual que é a queixa, e você pode até fazer a ponte a hora que você encaminha, porque você não encaminhou todas as pessoas com sintomas ansiosos para um psiquiatra ou para um outro colega de médico, enfim, que fosse medicar, né? Exato. Então, quando eu recebo os clientes em psicoterapia, né, com a queixa de ansiedade, então nós precisamos, aí vamos caracterizar bastante, né, eu atendo dentro da abordagem da TCR, terapia por contingências de reforçamento, e qual que é o nosso instrumental básico e essencial? É análise funcional, é fazermos uma boa e mais completa possível análise funcional do repertório do nosso cliente. Então, o que isso significa? Significa que nós precisamos, então, no caso da escuta da queixa, compreender história de contingências de reforçamento. Esse sintoma recente, esses comportamentos, tanto a manifestação dos sintomas, como você está descrevendo aqui para a gente, o nível de sofrimento, quanto os impactos disso. Então, quais as dificuldades que são correlacionadas e desdobramento dessa condição de ansiedade. Então, nós precisamos entender como que o cliente vem se comportando. A ansiedade, ela vai, a gente apresenta, assim, a gente investiga a partir de 2 sinais, 2 grupos de comportamentos importantes. Muitas vezes o que o cliente chega relatando é o que está aparecendo. É o sofrimento, é o pensamento recorrente, é a respiração ofegante, é a noite sem dormir, é o apetite que varia para mais ou para menos. Mas nós também temos que investigar quais comportamentos a pessoa provavelmente está deixando de emitir. Porque você falou isso também, né? Quando a gente começa, o DSM também vai olhar para isso. Quais são as restrições decorrentes dessa ansiedade que está presente? Então, eu parei de conviver com os meus amigos, eu não me exponho nas reuniões do meu trabalho, eu evito qualquer tipo de exposição, eu evito frequentar determinados ambientes. Então, esse nível de evitação e de restrição que o comportamento de esquiva gera na vida do paciente também precisa ser investigado. Então, a investigação e a análise funcional, eu vou olhar para esses 2 grupos aí de comportamentos, o que está aparecendo e o que está sendo suprimido. No presente, então, descrever as contingências do presente para a gente identificar quais são as principais condições, os contextos em que isso se apresenta. É uma situação de trabalho, é uma situação familiar, é uma situação conjugal, social, enfim. E o histórico dessa dificuldade. Isso já aconteceu em outros momentos da vida? Como é que foi essa construção de repertório? Como é que a pessoa aprendeu a lidar com as dificuldades dela ao longo da vida? É uma pessoa que sempre teve muito suporte e agora não tem suporte, perdeu rede de apoio, ou ela está numa condição muito nova e aí essa contingência nova está trazendo, né, a questão ali do transtorno de ajustamento, a dificuldade para se posicionar numa nova condição de trabalho, mudança de cidade. Nós citamos aqui mudança de país, um choque cultural, conflito cultural muito grande. Então, a análise funcional completa, ela precisa buscar essa análise molar, né, que é o que nós chamamos na TCR. Essa compreensão do histórico do repertório, tanto das dificuldades como do que a literatura antigamente chamava do repertório de enfrentamento. Então, qual é o repertório que essa pessoa tem para lidar com as dificuldades? E a partir disso que nós vamos olhar, então, a psicoterapia, né, associada ou não à medicação, ela vai ter como objetivo desenvolver repertórios
que hoje o cliente não consegue apresentar ainda. Então, o repertório de tolerar frustração, suportar dentro dos níveis aqui adequados e cabíveis, suportar essa frustração, essa estimulação aversiva, né? Mas também lidar com isso. Então, muitas vezes, o desenvolvimento de repertórios de comunicação assertiva, para então eu começar a verbalizar para as pessoas e solicitar mudanças. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, com muito desconforto, com vergonha de pedir licença para você, que eu preciso sair da sala, eu preciso desenvolver um pouco desse repertório, de uma comunicação clara e assertiva, para que eu possa expor para você, Lucas, eu estou sentindo um desconforto, eu preciso de uma licença aqui, você me dá um minuto? E aí, né, a comunicação assertiva vai envolver o repertório de enfrentamento e, muitas vezes, repertórios também desejados de fuga e esquiva. Nem toda evitação e distanciamento da situação aversiva é considerado patológico ou indesejado. Então, a psicoterapia vai ter esse objetivo de desenvolvimento de repertório, mas o que muitas vezes aparece no dia a dia da clínica? O cliente, ainda que ele compreenda as análises funcionais, que ele concorde com esses objetivos psicoterapêuticos, ele ainda tem dificuldade para se expor para ali para fora da sessão. Eu concordo, Marília, que preciso fazer um treino aí de exposição, mas eu não estou conseguindo. Né? Quando eu chego lá, eu ainda travo. Eu não tenho coragem de descer do carro, eu volto para trás. Né? Então, muitas vezes a medicação, minha forma aí, né, não médica de explicar para os clientes é isso. Muitas vezes a medicação vai permitir que você tenha condições de aderir a procedimentos da psicoterapia. Né? E também, lógico, também dá conta de sintomas mais agudos ali que são incapacitantes. Então, uma pessoa numa crise de ansiedade, ela não vai conseguir apresentar esses comportamentos. Não, eu estou treinando aqui comunicação assertiva lá com o terapeuta. Aí, suando em bica, super taquicárdica, com vontade de ir no banheiro. Exatamente, você não vai lembrar da comunicação, daquele treino de repertório aquela hora, não é o momento adequado, né? Você já fez vídeo falando disso, eu já falei, a gente já conversou, então, em alguma medida, a gente vai tentar descobrir se a gente está tratando de um organismo intacto ou não intacto. Exato. Na perspectiva ali que o não intacto, se o terapeuta conseguir avaliar bem o que está acontecendo, implementar alguma estratégia de aumento de repertório, vai conseguir isso, vai repercutir em melhora da queixa, do desconforto, né? Sim, exato. No não intacto, isso provavelmente não vai surtir efeito e poderia ser um elemento mesmo de cuidado, e a medicação tornaria aquele organismo, como eu disse, menos não intacto, permitindo que o terapeuta possa atuar, né? Perfeito. E aí, antes de entrarmos aí com as perguntas que hoje você vai nos complementar e explicar bastante da parte farmacológica e médica, também nós partimos, né, de uma proposta aqui, que eu acho que já foi ficando claro também nos episódios anteriores, do cliente ser ativo no seu processo de tratamento. Então, essa tomada de decisão, nós já falamos isso lá em episódios anteriores, essa tomada de decisão também é em conjunto com o paciente. Muitas vezes, o cliente, o paciente, já chega pedindo para, assim, eu já fui ao psiquiatra, isso acontece, ou, assim, eu preciso de uma medicação, independente aí do andamento da psicoterapia. Então, se o cliente entender, muitas vezes, que o nível de sofrimento dele é tão importante ou já está tão significativo, que ele já escolhe também buscar o atendimento psiquiátrico, o psicoterapeuta não pode barrar essa decisão do cliente, essa iniciativa, e aí o que eu acho que cabe ao psicoterapeuta é procurar se inteirar desse tratamento, entender a prescrição que vai ser feita para a associação dos trabalhos, né? Mas nós não vamos vetar a escolha do paciente. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer um pouco o discurso de tranquilizá-lo ou encorajá-lo para uma consulta ao psiquiatra. Em outros momentos, nós vamos acatar a decisão dele de quando fazer isso. Porque cada vez mais os cuidados de saúde vão passar por uma coparticipação, uma cocriação de cuidado. Sim, né? Essa é uma mudança. Você disse outra coisa muito relevante que veio mudando, na medicina positiva, da psiquiatria positiva, tem psicologia também positiva,
numa base de a gente ficar muito sob controle do que eles são capazes, não na Excelente. rotulação do que não é. Uhum. Então, você vai ver, a minha esposa trabalhou com estigma a Angelina trabalhou com estigma durante a faculdade, depois mestrado, doutorado, especialização de transtornos mentais. E aí a mudança dos primeiros textos de você falar esquizofrênico, aí você sai para portador, aí você vai mudando, vivendo. A gente fez isso um pouco no transtorno de personalidade borderline. Sim. Não é paciente borderline, a gente escolheu chamar de pessoas vivendo com transtorno de personalidade borderline. Obesos já mudou. Então você vai saindo a pessoa é uma entidade patológica, tudo é ela, só é doença, para uma coisa mais ampla e principalmente olhando para as potencialidades. Perfeito. Isso é extremamente importante. A Renata frisou isso bastante nos quadros depressivos, na importância da gente olhar para isso, né? O profissional precisa ter esse olhar para a gente, muitas vezes, isso faz parte da psicoterapia e também do tratamento psiquiátrico, né? Nós incentivarmos e fortalecermos esse repertório e muitas vezes ele é o ponto de partida para desenvolver as habilidades que ainda estão deficitárias. Sucesso. Né? Um trecho grande aqui foi essa... Que introdução, né? Introdução, Acho que eu me empolguei. Maravilhoso. Vamos então por quadros. Vamos. Porque apesar de a gente trabalha na psiquiatria como uma teoria de conjuntos, porque os sintomas não são específicos de nenhum, né? Então a gente vai ter ali, eu brinco sempre, insônia. Insônia tem ansiedade, insônia tem depressão, transtorno bipolar, insônia primária, então tá lá, não é patognomônico um sintoma. Então não é porque um paciente tem transtorno de ansiedade generalizada que ele não tem sintomas obsessivos, compulsivos, que ele não tem outras queixas, mas vamos tentar fechar um pouquinho. Começando pelo transtorno de ansiedade generalizada, tá? O que eu disse? Eu estou preocupado com coisas cotidianas, trabalho, pagamentos, finanças, questões de saúde. O elemento é verdadeiro, né? Não é delirante, né? Mas há um erro de medida, há um erro de avaliação, há uma antecipação do problema, né? É disso que a gente está falando. Então, destrinchar. Para psicoterapia, a gente vai olhar para cada um desses. Quer pegar esse gancho assim? Começar? Sim. Eu acho que então a gente precisa sempre entender, como você está falando também, né, da visão médica, qual é o cerne aí da dificuldade, qual é o conteúdo que mais ocupa as preocupações, né, desse paciente, desse cliente, e a gente entender quais são os comportamentos que ele emite, também já como tentativas, como é que ele vem lidando com a dificuldade, né? Então, a gente mostrar, quando eu falei da análise molar, nós vamos procurar ser um espelho para o cliente, começar a se identificar os padrões de comportamento, para a gente começar a avançar do seguinte: é claro que a gente pode fazer intervenções específicas, por exemplo, quando o cliente está com medo, porque está tendo uma onda de demissões em massa na empresa, e ele fica com muito medo da instabilidade financeira. Eu tenho filho pequeno, a minha renda é a principal da casa, ou eu tenho muito medo de não conseguir me recolocar. Então, claro que é o que você está dizendo, são preocupações plausíveis, pertinentes ali, condizentes com a realidade da pessoa. Então, nós podemos fazer intervenções diretas no sentido de: tá, como é que nós vamos, então, pensar na sua empregabilidade? Seu LinkedIn está atualizado, como é que está seu contato na área? Realmente, vamos analisar se desses cortes que vêm sendo feitos, como é que está a sua área, como é que está a sua relação com o gestor, que feedbacks você tem tido e assim por diante. Mas à medida que a gente avança, né? Então, a gente também não pode ficar focado apenas no molecular. Perfeito, isso é o molecular. Se eu simplesmente falar, não, então você vai ter o melhor headhunter, você vai atrás da pessoa mais específica aí de RH e seu problema vai estar resolvido. Não, porque se a gente estiver falando da ansiedade generalizada, ainda que eu esteja vivendo, o cliente esteja vivendo essa preocupação maior, daqui a pouco essa preocupação já não vai ser com isso, já vai ser assim: nossa, mas e a minha saúde daqui a 10 anos? Ou porque eu não estou progredindo na carreira? Eu estou há 2 anos no mesmo... Isso, no mesmo cargo. Meu salário está congelado, as pessoas ao meu lado estão sendo promovidas e eu não. No mesmo tópico, mas
Mesma área, mesma- perfeito, mesmo tópico, mas uma preocupação diferente. Então, aí a análise molar avança para começar a mostrar para esse cliente como você reage aos estímulos da sua vida que causam e requerem um certo nível de preocupação e cuidado. Existe o excesso, então você fica pensando nisso excessivamente, você fica buscando recursos para se antecipar disso. Então, nossa, com medo de ser demitida, eu sou aquela pessoa que já não me permito usufruir do meu salário de hoje, porque eu poupo excessivamente, me privando de coisas no presente. Eu não permito que a minha família tenha certos hábitos de consumo, porque vai que um dia a gente tenha que usar reserva aí do nosso patrimônio. Fico perguntando para o chefe se está tudo bem. Exatamente, uma checagem. Uma checagem, né? Então, no caso aí, esse padrão de comportamentos, né, que o DSM vai chamar de ansiedade generalizada, a gente vai tentando levar o cliente a conhecer como é que ele responde aos aversivos. E aí, muitas vezes, tentando diminuir essas respostas excessivas de evitação. Então, se eu vou lá todo dia checar minha planilha financeira para garantir que nada esteja fora do controle, que eu não esteja em um risco de um desbalanço aí financeiro, nós vamos começar a tentar espaçar essa checagem, menos monitoramento e vamos tentar ao mesmo tempo ficar mais sob controle de né, a importância que tem você ter ido ao cinema com seus filhos, a importância que tem você ter adquirido aquele curso, a importância que tem fazer o planejamento das suas férias, por exemplo, né? Garantir que a pessoa produza reforçadores positivos também e não só fique lá evitando os choques, né? Evitando os aversivos da vida. E você falando, por isso que foi tão penoso o trabalho, e também a gente viveu, na pandemia, porque uma boa parte dos reforçadores que a gente podia construir ficavam escassos, né? Exatamente. A gente ficava sem esse material aí para elaborar, né? Exato, o acesso impedido, né? Então, a gente viu muita incidência de quadros depressivos, comportamentos depressivos, mas também dos ansiosos, porque esse alívio da contingência aversiva, muitas vezes, né? As pessoas, o convívio se tornou uma coisa muito difícil. Então, até para fazer as sessões online, poxa, eu tenho que. O conteúdo aqui da minha sessão que eu gostaria de falar hoje é do convívio familiar, mas não dá, porque assim, tô com a porta fechada, mas meus filhos estão ouvindo, minha parceira está ouvindo, meu parceiro está ouvindo, e não posso nem falar disso na sessão. Na adaptação, a pandemia desorganizou, mas enquanto paciente, eu cheguei a fazer sessões no banheiro, em algum momento, porque... variabilidade comportamental. Então era uma condição ali. A casa estava muito em reorganização, e é isso, é muito difícil você... Exato. Sessões dentro do carro também. Até hoje eu atendo pessoas que fazem a sessão dentro do carro. Eu tenho algumas que descem para a garagem do prédio e ficam... Exato. Você está falando de preocupação? Pessoal, eu estou numa recuperação, Marília, de um estado gripal, então eu estou mais congestionado. Se em algum momento tossir fizer, vai estar nisso. Imagina, fica à vontade. E eu treino para não estar muito preocupado da exposição social. Fiz peeling, então estou descascando, mas é tudo bem de saúde, é só... procedimento estético. Ótimo, nós estamos aqui para reforçar a sua exposição. Ainda que esteja com esse desconforto, tá tudo bem e o episódio tá rolando. Então, a gente falou de não ser só molecular, a gente faz um molar. Depois, quando eu for falar da medicação, a gente tem... Eu tenho algumas coisas que estão em excesso e tem algumas coisas que estão em falta. Sim. Eu vou ter que fazer quase sempre eu vou ter que fazer as duas coisas, né? Para cuidar de alguém. Perfeito. Então, sai, vai no cinema de quarta, que é metade do preço, mas não deixa de ir no cinema, nesse exemplo que você deu das finanças. Para de checar ou todo dia falar com o chefe perguntando se tá tudo bem. Então, e a gente implementa também cuidados de saúde não medicamentosos. Então, atividade física, massagem, atividade como mais contemplativas, como técnicas de respiração, técnica de relaxamento Jacobson. Isso, relaxamento progressivo muscular. Esse eu apliquei poucas vezes, mas o professor às vezes dá nas aulas ali, em algum momento ensina também a gente fazer. A meditação, atividades como yoga, tem ali, são ferramentas
E eu acho muito legal nisso que para esses pacientes com sintomas ansiosos, é mais difícil ficar em processos contemplativos como meditação. Mas Exatamente. muitas vezes são eles que precisam. Os que mais precisam. E os que mais se beneficiam quando de fato conseguem, né? Insistem lá nas tentativas e conseguem obter resultado. Então, o que eu falo é assim: primeiro, tenta fazer no momento que você não está mais sintomático, ou tão sintomático. Sim, sim. Então, aprender 3, 5 minutos de meditação na hora que você está numa crise ansiosa, menos provável. Então, você treina para poder usar depois. Exato. O campeonato é só crise ansiosa. Eu ia falar isso. Ninguém começa a jogar tênis na final lá do campeonato. Então, você começa a treinar, a bater bola bem antes, né? Bem antes. E é parecido com treino de musculação. Você precisa de muitas e muitas exposições. Então, você falar que 2, 3 vezes você não conseguiu meditar, não é o suficiente para a gente falar que você não é incapaz, né? Alguém que não dá conta de meditar, né? Exatamente, exatamente. Atividade física, cuidados alimentares. Não são poucos os pacientes com sintomas ansiosos que usam muito estimulantes, né? Sim. Excesso de café, então vai espaçar. O café tem uma figura, muitas vezes, de a pausa para levantar, para conversar com alguém. Então, o lado social, né? E esse pretexto aí. Costume também, né? O hábito do cafezinho. Do cafezinho, então pode experimentar o café descafeinado, pode tomar um chá, pode fazer um outro intervalo com uma alimentação, nuts ali, alguma coisa. Então a gente vai construindo isso com os pacientes também, né? Perfeito. E vamos falar da medicação. Vamos, que eu acho que é um assunto, né, que os psicoterapeutas nós não dominamos, não faz parte da nossa formação e da nossa intervenção. Então, sempre fica, eu acho que tanto uma curiosidade, que você deve perceber isso nas suas aulas, nas suas palestras, né? Eu acho que tanto nos desperta curiosidade, como nós precisamos ter um entendimento mínimo aí para a gente conseguir entender os tratamentos pelos quais os nossos clientes passam, né? Bom, várias das situações que eu vou falar vão se repetir para os transtornos ansiosos numa base ali, até do jeito que se constitui o tratamento, como se constitui a hipótese do cerne ali do quadro e da resposta. Então, eu vou pensar em medicações que eu vou dar linhas e vou chamar primeira linha, qual que é mais provável que funcione, equilibrando tanto o benefício quanto o efeito colateral. Então, eu vou ficar mais restrito a isso que chama primeira linha. Segunda linha eu posso usar, mas não encaixa às vezes tanto a resposta, ou tem um perfil de efeito colateral mais chato, e assim vai descendo até medidas mais heróicas, vamos chamar assim. Certo. Na ansiedade generalizada, então você disse, eu tenho excessos, e esses excessos, quando eu atuo, eu modulo, eu ajo em serotonina, eu tenho uma boa resposta. Então, os antidepressivos que tiverem uma ação prioritária em serotonina, a gente vai ter uma resposta. Depois eu vou falar de um outro, mas essa vai ser a regra. Então, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Aqui eu vou ter 6. Sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram e escitalopram. A gente falou disso no outro. Esses daqui a gente então tem 6 e eles vão transitar como primeira linha para cada um desses quadros. Certo. Tá? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina. A base é pensar que um neurônio quer jogar informação para outro neurônio e ele usa neurotransmissor para fazer isso, estando na fenose sináptica. Esses neurônios jogam aqui, no outro neurônio, que é o que está para frente, tem um receptor, a ação vai acontecer quando eu chegar uma informação que vai para o DNA, que vai RNA, que vai proteína e vai fazer outras coisas. Essa é uma simplificação desses processos que estão acontecendo. Certo. Os neurotransmissores que estão na fenda sináptica vão sendo recaptados e destruídos pelo neurônio anterior. Existe uma bomba. E aqui tem a inibição disso.
Quando eu não destruo, eu mudo essa sequência. Tá? Perfeito. Então, a base. Em termos de tempo de resposta, uma das explicações é como eu faço rapidamente a inibição da bomba, eu vou ter ação de efeitos colaterais onde tem mais desses neurônios, que é o trato gastrointestinal. Tem um sistema nervoso gastrointestinal repleto de neurônios que trabalham com serotonina, que é a base, então, desses tratamentos. Por isso que os pacientes vão poder ter efeitos colaterais muito rapidamente e sintomas gastrointestinais de modo mais frequente. Isso vai se melhorando ao longo dos dias. E essa resposta que eu expliquei, que vai depender de aviso em núcleo, produção RNA, proteína, tudo demora mais. Aí seria uma segunda explicação por que o efeito benéfico e não o efeito colateral demora um pouco mais para funcionar. Resposta clínica um pouco mais tardia. Aí essa é a base quando a gente vai explicar. Perfeito. E acho que isso já entra muito no que você sempre enfatiza de explicar isso para o paciente. Verdade. Ele tendo conhecimento disso, ele vai entender, talvez, né, mais chances dele tolerar os efeitos colaterais para esperar o efeito terapêutico. Essa a gente tem que contar isso. Isso. Tá? Os antidepressivos, então, vão ter essa função serotoninérgica, mas entre eles têm algumas diferenças. Então, sertralina tem um pouco mais de efeito colateral gastrointestinal. Paroxetina demora um pouquinho mais, retarda um pouco mais a ejaculação. Pode dar ganho de peso. Fluoxetina e sertralina tem um pouco mais de evidência para TPM. Esse citalopram e sertralina tem um pouco mais de segurança para idosos, pessoas que passaram por um evento cardiovascular. Então, eles estão na mesma classe, mas vão ter a diferença de ser chamado de primeira linha para o transtorno, e além essa segunda característica que eu vou pensar se aquele paciente preenche alguma delas. Um terceiro elemento na escolha ali do tratamento vai ser a questão para as mulheres de idade reprodutiva, tentantes, grávidas, gestantes ou puérperas amamentando, como que a gente vai fazer. A regra aqui que já dá para aguardar, tem dois, que sertralina e citalopram, que teriam um pouquinho mais de evidência de segurança, então a gente guardaria essa informação. Certo. Tá? Passei aqui o geralzão. Transtorno de ansiedade generalizada, eu vou poder usar escitalopram, eu vou poder usar sertralina, eu vou poder usar paroxetina, não vou usar citalopram em primeira linha, não vou usar fluvoxamina e não vou usar fluoxetina. Mas isso não impede que se eu tiver com uma mulher que tem uma questão da TPM, que tem uma questão de preocupação com ganho de peso, que eu não comece com fluoxetina. Certo. Uhum. Tá? Então, apesar de estar escrito lá primeira linha sertralina, está escrito paroxetina, tá escrito escitalopram, eu ainda posso fazer isso. Bom, esses antidepressivos, eu começo com 2 semanas a 3 o benefício, foi o que eu falei, numa dose inicial. Essa dose é a mínima terapêutica. Tá? Eu posso iniciar com metade da dose para diminuir o risco de efeito colateral gastrointestinal, diminuir o risco de ansiedade, que ela pode aumentar nos primeiros dias. Então, eu começo com metade da dose, mas eu tenho que chegar no mínimo terapêutico. Nível terapêutico vai ser dose terapêutica, sertralina 50, escitalopram 10, paroxetina 20. Essas são doses para adultos, falando aqui, adultos não idosos. Tá? 2, 3 semanas eu começo o benefício, 6 a 8 semanas para esses quadros de ansiedade generalizada, uma boa parte de pacientes vão ter uma melhor resposta com essa dose. Porque a gente te guarda essa informação. Falei dos inibidores de captação de serotonina. Mas eu posso usar também medicações duais. Duais são as medicações que inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina. Nesse caso da ansiedade generalizada, vem lafaxina e duloxetina. Então eu tenho mais 2 opções em primeira linha. Também na mesma ideia, doses mínimas terapêuticas,
que eu preciso iniciar. Efeitos colaterais, normalmente gastrointestinais no começo. Com alguma preocupação com a venlafaxina com o aumento da pressão arterial, algo que a gente fica atento. Mas tem uma novidade. A gente também pode usar um não antidepressivo para o transtorno de ansiedade generalizada, que é a pregabalina. É um remédio anticonvulsivante. Isso é muito legal, porque é um processo que muitos dos efeitos colaterais chatos dos que mexem em serotonina, como a questão do efeito colateral sexual, tudo com a pregabalina eu posso ter diferente. Então, é uma opção. Ela vai ter uma dose ali de 150 a 600. É um remédio que quem já teve dor crônica pode ter usado, quem tem fibromialgia, para enxaqueca, pernas inquietas, convulsão. Então, tem várias indicações, mas na ansiedade generalizada tem a dose lá de 150 até 600 miligramas. Ela, aqui vem uma ressalva importante, ela não vai servir para os outros quadros. Não é primeira e às vezes nem segunda escolha, e às vezes nem tem evidência para outros quadros ansiosos. Então, é interessante você pensar, né, que a gente entende como ansiedade, mas alguns remédios vão funcionar para um quadro bem, não vão funcionar para o outro, ou não vão funcionar bem, ou nem vão funcionar. Ou nem vão funcionar. E aí a importância de uma avaliação médica que é sempre individualizada. Então, a gente estava brincando aqui nos bastidores, né? Mas, assim, essa recomendação do tratamento individualizado. Então, eu tenho um transtorno de ansiedade, não necessariamente eu vou ser medicada com o mesmo medicamento que minha colega que foi prescrito para ela. Então, por isso que a automedicação nunca é indicada, né, Lucas? Mais uma ressalva aí importante. Porque você está explicando para a gente toda essa avaliação clínica e o conhecimento aí farmacológico para uma indicação apropriada. Perfeito. E tem alguma evidência para usar quetiapina. Quetiapina é um antipsicótico, e ele é um antipsicótico, o nome é muito ruim. Por quê? Para cada dose ele faz uma coisa. Doses mais baixas pode ajudar no sono, já começando para ansiedade. Doses intermediárias ele potencializa efeito antidepressivo. Um pouquinho maior é estabilização de humor, e doses mais altas é um antipsicótico mesmo, usado para esquizofrenia. Tá? Esse menos, tá? Vamos deixar aqui essa observação, principalmente em monoterapia a gente usa menos. Certo. Tá? O transtorno de ansiedade generalizada vai ser a base para as outras questões que eu vou explicar em relação à dose. Tá. Eu comecei uma medicação, eu tive ali os efeitos colaterais, que tem que ser toleráveis e, em geral, melhorar com o tempo. Em 2 semanas eu tenho que ter algum benefício. Em 2 a 3 semanas eu tenho que reavaliar normalmente esse paciente. Eu tenho alguma informação desse paciente para ver essas duas coisas. Se está tolerável, se são efeitos colaterais toleráveis, se existiram, e se começou a ter algum benefício. Isso é um preditor que as coisas vão acontecer de uma maneira, vão ter uma boa resposta. Não resolver nada é um caminho que talvez não vai continuar. Tá? Certo. Tendo até uma indicação que nesses casos de não ter resolvido nada, que a gente possa pensar em substituir o tratamento, mudar a medicação. Tá? Também. 6 a 8 semanas, vou fazer um novo atendimento, vou entender como que tá. Isso vale parecido com o que a gente falou em algum momento da depressão. Melhorou, mas não melhorou o suficiente para a gente sair do que a gente está chamando de resposta, indo para remissão. A gente vai ter que aumentar essa dose. Tá? E isso é uma coisa importante de falar para os pacientes. Ficar melhor não é o que a gente quer. A gente quer que eles estejam muito bem. A gente quer que eles estejam recuperados, funcionando não só melhor, igual que eles funcionavam, às vezes até melhor do que funcionavam, porque uma parte do padrão ansioso que não é sintomático pode ter também se abrandado. Tá? Então, o que é o nosso alvo é remissão dos sintomas, tanto quadros depressivos quanto quadros ansiosos. Ótimo. Aumentei a dose, mesmo mecanismo. Espero que em algumas semanas tenha melhora, depois de algum tempo eu vou ter que estar muito melhor em remissão. Se não tiver, eu vou aumentar. Eu vou fazendo isso de uma maneira não alongada. Eu não vou ficar 6 meses com alguém tomando uma dose para ver se vai melhorando. A ideia farmacológica é em pouco tempo, porque se não funcionar, eu já tenho possibilidade de trocar aquela medicação. Certo. Tá?
No caso, por exemplo, da sertralina, a gente tem uma dose de 50 a 200 miligramas. E se eu cheguei em 200 miligramas, já ficou um tempo, melhorou, mas não o suficiente. A gente tem alguns caminhos, algumas discussões, a gente pode usar uma dose maior do que está na bula, a gente pode acrescentar um outro remédio potencializando, ou aí a ideia de trocar, e aqui dá para trocar entre eles. Tá. Não tem muita vantagem entre um e outro. O nó. Os primeiros tratamentos, a gente vai ter resposta em torno de 50%, a gente vai ter resposta em torno de 40% a 60% nos quadros ansiosos. Não é alto. Então, tem estudo até com menos, né? Uma parcela considerável, às vezes nem metade vai melhorar. Tá? E quando a gente pensa em tratamento de vários tratamentos, isso pode cair ainda mais para remissão completa. Então, quase a regra é não melhorar tudo. Ou seja, tem uma jornada a ser percorrida. Você está dizendo que a busca é, claro, uma recuperação e até uma melhora da qualidade de vida, saúde mental, mas isso é um processo. É um processo. Os estudos não olham necessariamente para o mesmo perfil que a gente tem no consultório, o paciente sendo em psicoterapia, com condição financeira igual, então, mas aqui são os dados da população das populações estudadas. Tá? Certo. Bom, vou seguir nisso. Tá? Tratei, troquei a medicação, posso ter trocado 3, 4, quero. Depois, a gente vai entrar numa segunda fase. Essa segunda fase eu vou deixar para falar o que vai ser global para todos os outros. Perfeito. Tá? Vamos falar agora de ansiedade social. Tá? Vou chamar você. Então, na ansiedade social, agora a gente vai olhar para alguém que na exposição está desconfortável. Isso. O professor Hélio conta lá de um caso de um menino que ia apresentar na faculdade. TCC na faculdade. A TCC na faculdade, ele levou, vocês eram plateia lá para ele, espectadores, Isso. foi aumentando. Então, quiser até contar essa história, quem não ouviu ainda o professor Para quem não contando. ouviu, exatamente. Então, assim, a partir do momento, né, em que houve a identificação, o aversivo bastante localizado, digamos assim, bem identificado, que eram essas situações de exposição, esse jovem tinha ali a situação de avaliação de desempenho num TCC e tudo mais, uma dificuldade específica, né, muito intensa, porém específica, que não se estendia para outros contextos, assim como a ansiedade generalizada. Então, nesse caso, né, vem as intervenções, que são os procedimentos mais específicos e que até muitas vezes é o que a análise do comportamento fica mais conhecida, né, a terapia comportamental, os treinos de exposição e os treinos ali, né, de desenvolvimento desse repertório. Então, o procedimento com esse jovem foi começar a expor ele gradativamente a uma situação que iria se aproximar da situação real que ele tinha que viver. Então, prepará-lo, né, literalmente, para conseguir ter o repertório que ele precisaria ter. Então, lá na sala de aula do ITCR foi montada inicialmente, né, ele conhecer outras terapeutas que atuaram aí como acompanhantes terapêuticas, e conhecer e começar progressivamente a falar para elas sobre algum tema, uma exposição oral, que ainda não fosse o TCC dele, o tema de estudo. E aí ele ia progressivamente, né, se sentindo mais confortável, confiante, conseguir olhar para a audiência, ajustar o discurso, por exemplo, sem gaguejar, sem ser muito redundante, sem, né, os vícios aí todos que prejudicam a comunicação. Progressivamente, o que foi acontecendo? Essa audiência foi sendo diversificada. Se hoje você vai ser a audiência dele, amanhã nós vamos colocar outro terapeuta, e por isso aí o Hélio, né, conseguiu ter a rede aí dos profissionais no ITCR, então profissionais disponíveis para esse procedimento. Então, essa exposição gradual a pessoas diferentes e depois aumentando um pouquinho esse público e depois treinando ele de fato para apresentar o conteúdo do TCC. Ou seja, uma aproximação sucessiva, e a gente fala das hierarquias de dificuldade. O sucessivo tem a ver que a gente começa do que é tolerável e menos ameaçador para o cliente, para a gente chegar depois o mais próximo da situação habitual e natural e que de fato ele vá se expor. Perfeito.
Eu quero falar uma coisa, a gente não vai falar diretamente de fobia específica, mas é um dos treinos Também. para fobia específica, é um dos procedimentos, né, para as fobias específicas. Né? Exatamente. Tem outro caso clássico aí que o professor Hélio ilustra bastante nos congressos, que era da fobia de elevador. Esse eu não me lembro. Não? Esse... Então já fica uma recomendação Tá. aqui, né? O caso Raul, que tem uma dificuldade lá para usar elevador também. Sim. Perfeito, agora sim. E aí, então foram feitos os treinos aí de aproximação e tudo mais também, que era o caso de um desconforto específico, né? Para uso do elevador, locais fechados e tal. Que tem um pouco da claustrofobia, tem uma questão talvez agorafóbica também, sobreposta. Também. Ótimo. E a outra coisa que eu falando em cima disso, a gente já tem algumas evidências para as ansiedades sociais e para outras fobias dos treinos em realidade virtual. Então, você faz você cria um programa com aquele óculos de realidade virtual, simulando esses ambientes, e muitas vezes ambientes que são de difícil treinar um aluno, talvez na sala de aula do TCR tinha um custo ali, um trabalho, tinha uma organização, mas ainda era possível. Isso. Se a gente pensar em alguém que tem uma fobia de avião, ir para Viracopos sucessivas vezes, 60 vezes e conseguir ter um avião para... Simular embarques vai custar caro, vai ficar caro. Então, você consegue criar... teve uma apresentação dessa da BPMC, quando em Bauru, eu vi a professora do Sul falando um pouco disso. Tem outros grupos fazendo essa ideia e já tem, então, uma possibilidade das exposições. Ótimo. Marília, na ansiedade social, aqui você já começou contando lá, era a questão, muitas vezes, da assertividade, né? Uhum. Porque a preocupação de ser exposto e ser vexatório, ser avaliado, humilhado. Né? O problema é que tem muitos respondentes. Então, a taquicardia, a falta de ar, as coisas, e tem coisas que então ficam fora do corpo, que as pessoas vão ver, e ele percebe o que está acontecendo. Exato. Então ele tem uma hipótese que ele está sendo avaliado e estão olhando para ele. A hora que ele está numa brincadeira com uma pizza embaixo do braço e molhou a camisa inteira, aumenta a probabilidade das pessoas olharem. De fato olharem, ou né? de fato olharem eles. Né? Então, esse é um problema que a gente tem. O segundo problema, quando a gente estuda sobre a interpretação, as pessoas com ansiedade, aí para todas, mas elas podem ter um erro de discriminação. Então, aquelas faces que são clássicas, que a gente olha, as reações humanas básicas, né, de nojo, raiva, felicidade, alegria, então lá, e as pessoas tendem com ansiedade, e a ansiedade social não é diferente, a olhar as neutras como mais negativas e as negativas ainda pior. Essa interpretação tá ruim e você vai ter que treiná-las que o paciente, que a pessoa que está lá na audiência, às vezes está comendo um refeitório com você, não está olhando para você. Isso. E sob controle de outras coisas, né? Na audiência sempre vai ter alguém que está distraído, está Pensando, sonolento, desinteressado no assunto, dor mas de não estômago, porque você é desagradável, isso, né? Dor de estômago. Então a gente vai ter isso, de poder ajudar esse paciente, às vezes, a escolher uma roupa que mancha menos. Exato. Deixar uma água. Isso. Vai lembrá-lo que as pessoas que estão lá não necessariamente estão olhando para ela e estão com uma cara ruim porque quer dizer que não estão gostando dela. Então, esse é um treino, né? Sim. Dessa discriminação, você está colocando bem, porque assim, a função que os estímulos vão adquirindo, né? Então, essa potencialização, o aversivo fica pior, então eu vejo ele como mais intenso, e essa generalização, mais estímulos passam a ser sinais de ameaça e de perigo para mim. Perfeito. Então, essa é uma dificuldade da fobia social. Aqui no tratamento da fobia social, eu posso dividir também usar antidepressivo, serotonérgico, os medicamentos duais que eu falei, duloxetina e venlafaxina, sai da jogada. O escitalopram tem um pouquinho, o escitalopram tem
tem evidência também. Então, a gente continua com os antidepressivos que mexem em serotonina, tá? Mas eu posso atuar pré-evento, que foi o que você falou. Às vezes eu falo para o paciente entrar num encontro e ele para no carro e não desce, ele fica ali e cancela o encontro, né? Uhum. Então a gente tem a opção de usar um calmante, um benzodiazepínico, que tem ação mais pontual, mais aguda, mais rápida, como o Rivotril, com alguma preocupação se vai ter um efeito cognitivo, vai lentificar, então a gente tem essa preocupação que seria um efeito colateral, não é o que eu vejo. Ou eu posso usar um beta-bloqueador, que é um remédio usado na cardiologia para várias condições, é usado para profilaxia de evitar enxaqueca, cuidar disso, mas que eu tenho sensações corporais diferentes. Então eu uso propranolol uns 20, 30 minutos antes daquela exposição, e pode ser, então, esporádico. Tem outros estudos usando continuamente, mas aqui eu estou falando esporádico. Certo. E o legal é que cada vez que eu faço com menos desconforto, na próxima eu vou melhor. Essa torna-se menos aversivo, né? Menos aversivo. Que daí a gente adora quando chega nessa etapa aí de experiência, né, do cliente, que é a extinção respondente. Então, quando a gente vai lá olhar para os conceitos, né, da análise do comportamento, você estava falando, todos esses respondentes, os sinais físicos aí, né, de sofrimento e sinais de ansiedade, eles vão se extinguindo, ou seja, diminuindo em intensidade e frequência, à medida que a pessoa se expõe àquela contingência, se expõe à situação desafiadora para ela, e o cenário, o desfecho negativo não acontece. Então, eu consegui ser ouvida na reunião. Poxa, as pessoas ouviram o que eu falei, respeitaram. Ninguém me ridicularizou, ninguém me puniu. Então, não que isso vá cessar imediatamente, mas como você está falando, pela exposição repetida, sim, a tendência é que os respondentes diminuam. Perfeito. Então, eu vou escolher um antidepressivo e posso usar um medicamento, ou clonazepam, ou propranolol para exposição. A ideia é muito parecida com o que eu falei para a ansiedade generalizada. Aqui, então, eu vou usar inibidores de recaptação de serotonina, vou introduzir, vou avisar dos efeitos colaterais, vou aguardar, vou progredir a dose, posso ir até doses maiores, às vezes vou usar o venlafaxina, tem estudos até com o Imal, que é um antidepressivo muito potente lá, e as taxas de resposta também não são perfeitas, mas eu mudo a vida. Tem um dos casos mais bonitos em relação à ansiedade social que eu tenho, era uma jovem que chegou com uns 18, 19 anos, muito custoso para terminar colégio, muito sofrido, que ela não atendia nem o telefone de casa, ainda era época de telefone, ela não fazia nada fora de casa, ela, para ir no consultório da terapeuta, ela só conseguia porque o consultório tinha um ônibus que ela conseguia descer muito perto, então ela não tinha que encontrar. Então, alguém que não atendia telefone, alguém que não fazia nada fora. Ela foi melhorando junto com a medicação, no caso dela foi estalopram, com algumas vezes usando calmante, o clonazepam, o Rivotril, foi se expondo, foi melhorando. No final desse cuidado, ela estava trabalhando numa rede de pizzarias. Ela às vezes trabalhava na recepção do telefone, recebendo as ligações dos pedidos, né? Tá. E algumas vezes ela trabalhava no drive-thru. Então era uma baita exposição. Uma baita exposição, contato social direto e variável, para pessoa que demora para pedir. Cliente mais difícil, Isso, mais hostil, mais né? Hostil, fala baixo, fala coisa. O dia que ela vai errar na anotação do pedido, ter que perguntar de novo porque não entendeu. Exato. Então era um baita desfecho aí positivo. Que bacana. Foi desenvolvendo bastante variabilidade comportamental para se expor. Foi, né? Tendo amigos, né? Começando a namorar, a sair com os amigos, então foi Excelente, um bom desfecho aí para o tratamento, né? Então aqui a gente está falando de ansiedade social, o foco ali é a preocupação nas exposições. Tem uma diferença, e aqui molecular e molar também, então a gente falava em circunscrita e generalizada. Então eu tinha um paciente que ele só tinha problema para comer em público. Você tinha histórias de pacientes que só tinham dificuldade para assinar cheque em público, circunscrita. Generalizada, isso se amplificava para
para vários tipos de eventos, né? Várias situações. Transtorno de ansiedade generalizada, pânico, fobia específica, a gente já falou. Ah, não, ansiedade social e agora pânico. Isso. Transtorno de pânico, então não é só o ataque de pânico, a gente está falando do transtorno mesmo. Eu tenho alguém que está evitando de fazer as coisas e tendo sensações corporais muito intensas. Vamos olhar da psicoterapia, como que isso aparece, o que a gente faz, conta um pouco, Marina. Isso, então também a gente vai, né, explicando aí, eu acho que sempre a descrição das contingências para os clientes, ela vai ser fundamental para a gente identificar dentro do possível as circunstâncias, então qual é a estimulação aversiva, né? No episódio com a Thaís a gente falou bastante sobre isso, qual é o aversivo imediato ali que se configura, mas muitas vezes nos ataques de pânico, né, nesses picos aí de ansiedade, nem sempre o cliente consegue identificar o aversivo ali imediato. Então, muitas vezes vem aquela fala, do nada eu consegui me sentir, eu passei a me sentir muito desconfortável e de repente veio a crise e tudo mais. Então, muitas vezes, né, a gente vai fazer a intervenção para a gente tentar identificar esses aversivos e os aversivos condicionados. Então, de repente, né, a minha última crise de ansiedade foi num contexto que não me parecia tão desafiador, mas, de repente, o ambiente era muito semelhante a uma outro lugar onde eu apresentei a dificuldade, aquela pessoa me representou uma figura de autoridade semelhante a outras. Então, essas associações que são os estímulos condicionados, nós precisamos trabalhar na identificação disso, para a pessoa começar a identificar, assim, que esses ataques não são tão aleatórios. E isso começa a dar para ela um pouco mais de segurança para se expor, de fato, às situações. E aí, como nos demais transtornos de ansiedade, vamos trabalhar com exposição à contingência. Eu sempre falo para os clientes que, assim, a gente não perde o medo das coisas na teoria, é na prática, né? Então, a gente também não vence a ansiedade na teoria. A gente pode ler, entender e muitas coisas fazerem sentido para a gente, mas é no dia a dia, nas cenas, Sim. nas vivências do dia a dia, que a gente consegue perceber que a gente suporta a ansiedade, perceber que a gente vence os medos. Então, é esse encorajamento e é uma necessidade, inclusive, para o sucesso do tratamento. Se a sua paciente não tivesse se disposto a fazer psicoterapia, depois fazer essa entrevista de emprego, passar a atender o telefone, ela não teria tido esse prognóstico aí positivo, né? Perfeito. E aqui tem a questão das sensações corporais que muitas vezes, então eu tenho uma diminuição de algumas coisas, mas eu tenho excessos, por exemplo, de marcar médicos. Isso. Uma característica mais hipocondríaca. Também. E eu falo muito isso. Eu tenho um jovem que ele acha que ele está morrendo com alguma situação pulmonar. Então, na base, o que a gente faz? Eu não posso dizer nunca que não é nada clínico, nada do corpo ali acontecendo, além da situação de saúde mental, mas eu tenho que ajudá-lo a ter alguém que é um médico, às vezes, de referência para aplacar aquilo. Também não reforçar Isso. a queixa excessiva, a investigação excessiva de outras coisas. Uma tomografia, uma ressonância, uma biópsia, em sequência ali, exames que possam ser desnecessários, né, pela apresentação. Então, esse também excesso a gente vai tendo que ajudar os pacientes a... Sim. Porque uma parte do reasseguramento para isso não adianta. Então, eu acompanho um outro paciente que tem umas características que ali transitam com o toque também, mas que são questões físicas. Ele chegou a passar em 3 pneumologistas no mesmo dia. Óbvio que não adiantou. Não deve ter tranquilizado, não deve ter tido o efeito de produzir segurança, tranquilidade de que ele não tinha. Então ele ouvia, e aí o médico fez uma interjeição diferente. Fez uma pausa diferente, usou provavelmente não é nada, provavelmente não é nada, vou ter que ir no outro. E assim passou por três médicos. Tá? Aqui no transtorno de pânico, eu tenho de novo uma base com antidepressivo, tá? Para a maior parte dos pacientes, um antidepressivo serotonérgico. Esse, quase sempre eu vou introduzir lento ou mais lento do que para os outros quadros.
ele está hipervigilante. Ele tem sensações que ele observa com maior perspicácia. Então, muitas vezes eu vou escolher um antidepressivo que, por exemplo, dê para 100 gotas, como a fluoxetina ou escitalopram. Então, eu contei um caso lá numa das primeiras aulas que eu dei na especialização em 2014, uma senhora que já tinha passado por 50 psiquiatras, tudo. O escitalopram a gente vai usar em gotas, chegando a 10 gotas, que é a dose mínima, e isso é 10, 15, 20 dias que seja ali no máximo que eu introduzo para alguém. Eu demorei muitos meses para chegar naquelas 10 gotas. Certo. Porque eu não estava preocupado em ter a resposta rápida. Afinal, eu já fazia ela com 50 anos de história, de tratamento, eu não estava com urgência ali, né? Uhum. Mas eu queria que ela desse conta e chegar na dose. De chegar na dose, perfeito. Então, esse foi o objetivo. Os antidepressivos, então, voltam a ser os serotonérgicos, os inibidores de captação de serotonina. Tem uma diferença ali, talvez fluvoxamina não seja a primeira linha para o pânico, mas eu tenho os tricíclicos que vão aparecer, que são os remédios mais antigos, são os remédios os antidepressivos de primeira geração ali, imipramina e clomipramina, que são excelentes para o transtorno de pânico, às vezes funcionando até mais rápido do que os outros antidepressivos. Certo. Tá? O que vai mudar é que esses antidepressivos tem um perfil de efeito colateral um pouco mais chato. Tudo que seca, olho seco, boca seca, intestino que segura, que fica preso, urina que pode segurar, ganho de peso, sonolência. Então, esses efeitos colaterais fazem com que a gente não use com tanta frequência esses antidepressivos, mas eles são excelentes para o pânico. Certo. Tá? E tem uma coisa diferente. Aqui quase sempre cabe usar um benzodiazepínico junto. Um calmante, alprazolam, clonazepam, tem outros, mas esses dois para as crises. Ou nos primeiros dias usar continuamente. Tem evidências que eles são mais rápidos, óbvio, em 2 meses uma resposta mais rápida, mas depois eles ficam parecidos em resposta. Tá? Então eu posso usar continuamente por algumas semanas ou de modo intermitente quando a crise estiver aparecendo. Existem grupos, como o do professor Nardi, no Rio de Janeiro, que eles tratam sem antidepressivos e só tratam com benzodiazepínicos, porque eles entendem que os benzodiazepínicos dão menos efeitos colaterais e tem uma resposta melhor. Não é o jeito que eu sigo, mas não é estranho se alguém ouvir falar que tratou só com calmante, com benzodiazepínico, mesmo com a ressalva do risco de dependência. Tá? Esses remédios mudam a vida das pessoas. Esses remédios tiram de crises intensas que fazem o paciente ir para um pronto-socorro. Que fazem ele perder uma festa de casamento de alguém que... Nossa, então tem um papel muito importante no tratamento. Muito relevante, perfeito. Porque eu acho que para os pacientes ansiosos, né, eu acho que a possibilidade de trégua desses sintomas, né, e desse sofrimento tão intenso é muito importante. Tem uma cliente que eu atendo que, quando ela conseguiu entender e aceitar que era necessário o tratamento medicamentoso, ela disse, o relato dela para mim foi: eu não sabia que era possível viver de outro jeito. Então, que ela tinha um padrão de pensamentos muito recorrentes, muito intrusivos, né? A mais aí a questão da ansiedade generalizada. E, de repente, ela viu que era possível não pensar naquela velocidade, né? A gente fala hoje do 2x lá do WhatsApp. Então, assim, era possível não pensar incessantemente nas coisas, era possível não ter uma preocupação contínua, que só a medicação pode proporcionar isso para ela. E daí uma medicação adequada, ajustada, né, com acompanhamento correto. E eu brinco para ela que ela é a cliente propaganda, né, a garota propaganda, porque ela é uma das pessoas que conseguiu vencer o medo e a resistência a ser atendida por psiquiatra. E pagar para ver o sucesso do tratamento. Então, isso que você está falando me fez muito lembrar dela, porque muitas vezes existe esse receio de dependência, da pessoa ter, mas eu vou perder minha personalidade, eu vou deixar de ser quem eu sou, o remédio vai me neutralizar, assim, me ofuscar. E sempre eu encorajo que essas dúvidas sejam levadas para consulta
para o médico poder saber que de fato essas dúvidas existem, mas já me antecipo dizendo para eles, a prescrição correta, adequada, não vai proporcionar esse tipo de mudança, né, aí tão temida, né? A prescrição adequada vai trazer os efeitos esperados e terapêuticos. Perfeito. Não é raro, eu vou dizer que é até mais frequente, nos pacientes que chegam falando que não gostariam de tomar remédio, que tem medo de tomar remédio, quando eles melhoram de uma maneira satisfatória, eles serem aqueles pacientes que não querem mais tirar o remédio e têm medo de Ao medo de tirar. Tá, né? Essa é até mais frequente do que aquele que chega, ok, tomar remédio. Então, Olha que curioso, né? Porque o remédio se mostra eficaz, e aí vem um padrão aí de ter medo de mexer no time que está ganhando. Muito bem. Tá? Então, a gente pode usar o benzodiazepínico para essas situações. Depois, a gente vai tirá-lo e o antidepressivo vai seguir e pode usar eventualmente. Vão ter histórias de pacientes que vão ficar ali com o Rivotril na carteira anos até vencer. Tem alguma preocupação se aquele reasseguramento é necessário, se aquilo ainda é sintoma, mas essa é a história. Mas talvez até pensando do ponto de vista psicoterapêutico, um fading out. Muitas vezes, ter o remédio à disposição já traz tranquilidade. Ter vencido e depois vai ter a cartela vazia. Isso, exatamente. Então, muitas vezes, nossa, entrei no avião, nem precisei do Rivotril. Né? Já ouvi isso, você já deve ter ouvido muito também dos pacientes. Mas então a gente pensa, bom, talvez o próximo passo seja, então, não pôr na bolsa, né? Deixa em casa. E aí a pessoa se encorajando, né? Se fortalecendo para, de fato, entender quando a medicação não vai mais ser necessária, essencial. Perfeito. Eu vou falar de efeito colateral agora e depois a gente vai para o toque, tá? Acho que aqui cabe, você comentou coisas importantes. Tem alguns efeitos colaterais que são clássicos e temidos, que não dá para a gente escapar de todos para todos os pacientes, tá? Primeiro, a questão do ganho de peso. Uma parte considerável dos pacientes podem ter ganho de peso tomando antidepressivos serotonérgicos. Tá? Não é insignificante esse número de pacientes. Tem algumas discussões se isso tem a ver com metabolismo, mas uma das coisas que a gente vai ver muito frequentemente é mudar o paladar. Um paladar mais, eu brinco, mais perverso, porque é um paladar mais hiperpalatável, vontade de comer carboidrato, aumentar o consumo de sal, gordura e açúcar, que é aquele alimento que a gente tem mais dificuldade de parar de comer. A gente tem medicações que vão ser classificadas como capazes de gerar perda de peso, medicações muito sabidas que dão ganho de peso, mirtazapina ganho de peso, bupropiona podendo dar perda de peso. Essas duas aqui na ansiedade a gente não está tratando tanto. Tá? Os outros estão aqui nesse pacotinho, os antidepressivos serotonérgicos e os duais, que podem ser melhorar para o peso para algumas pessoas ou dar ganho de peso para outras e outros não alterar. Fluoxetina tem alguns estudos que mostraram que ela no começo, nos primeiros meses, gera perda de peso. Mas no acompanhamento longo, de 2 anos, esse peso retorna ao normal. Tá? Então, é uma estratégia possível de usar, mas teria essa característica. Atividade física, qualidade alimentar, com atendimento acompanhando com nutricionista, ingesta de água, organização mesmo da rotina ali, podem ajudar a coibir um pouco esse ganho de peso. Se isso for muito intenso, às vezes a gente vai ter que pensar em trocar o remédio, ou em algumas situações, adicionar alguma outra medicação para cuidar disso. Tá? Efeito colateral sexual. A via serotonérgica em algumas regiões causa justamente o efeito colateral sexual. Tá? Então, para o homem, eu estou falando de alteração da libido, da ereção, aqui num linguajar mais comum. Então, tá? Ficar duro e permanecer duro, o pênis durante a relação, a masturbação, e a capacidade de ejacular num tempo adequado, nem sendo muito rápido, nem sendo muito longo. Os antidepressivos serotonérgicos podem causar diminuição da libido, piora da ereção, tanto na capacidade de ficar duro quanto permanecer, e o tempo de ejaculação quase sempre aumentando, chegando ao ponto de não ejacular, ou o extremo que seria ejacular para retrógrado, para trás. Tá? Mas aqui o comum vai ser os pacientes reclamando, quem reclama vai falar disso. Para os pacientes ansiosos, como ansiedade social, é mais frequente a ejaculação precoce. Então, às vezes, é benéfico, aí não é efeito colateral, aí é positivo. Tanto que um tratamento que muitos urologistas passam é clomipramina,
paroxetina, que é justamente tratamento ali para ejaculação precoce, junto com dapaoxetina, que é que é um remédio que mexe em serotonina. Só que aí você não toma todo dia, você toma antes da relação sexual. Aqui não estou falando em remédio para ereção, estou falando para a questão de ejaculação precoce. Para ereção, sildenafila, tadalafila, que pode ser usado. E para a libido a gente tem algumas coisas para fazer, com antidepressivos, como bupropiona, como aripiprazol, mas não é tão bom o benefício. Então, tive um efeito colateral, nem sempre vai melhorar, 20 a 30% dos pacientes vão ter melhora de efeito colateral. Posso ter que trocar o antidepressivo ou reduzir dose quando for necessário. Então, peso a gente falou, efeito colateral sexual a gente falou. E depois, o que você comentou é anestesia emocional. Uhum. Achatamento afetivo. Ficar blasé. Ficar indiferente. São todos termos. Muitas vezes é positivo ter isso. É o que torna possível passar por uma turbulência, um momento muito pesado. Exato. Mas outras vezes, quando apaga muito, enxuga muito, a gente fica preocupado e a gente vai ter que fazer alguma intervenção. Aí tem troca de medicação. Tem como colocar um outro remédio junto do antidepressivo. Mas esses efeitos colaterais, Marília, primeiro, a gente tem que saber conversar com o paciente sobre eles. Tá? E muitas vezes a gente vai junto com o paciente optando por ficar com o remédio. Porque o custo-benefício para esses pacientes, eu atendi na quinta, eu atendi 2 pacientes, um tem uma questão de sudorese e tem sonhos vívidos, que é um outro tipo de efeito colateral. E o outro tinha algum efeito colateral, mas os dois usaram a mesma expressão. Ele tinha sudorese também, o outro. De molhar, ter que usar a camisa por baixo. Uhum. Eles falaram, eu tô tão bem, isso mudou tanto minha vida que nesse momento eu não quero ficar trocando. O custo-benefício, né? E os sonhos vívidos, esse vale acompanhar, não é talvez uma preocupação que os pacientes saibam, mas é uma experiência emocional como se eu tivesse acordado. E aí fica um sono que não repara. Isso. Tá? Então, chegando ao ponto dos pacientes falarem assim, eu tenho que perguntar pro outro se aconteceu aquilo ou não. Essa semana eu vi isso de relato em uma sessão. e a cliente realmente muito incomodada, mas entendendo que o tratamento é necessário, não querendo fazer uma tentativa aí de troca de medicamento, mas está aí sentindo muitas vezes esse desconforto. Então a gente tem que falar sobre isso, essa é a primeira, e aí decidir junto com o paciente qual é o momento de pensar em reduzir dose, acrescentar alguma coisa, ou trocar a medicação. Certo. Tá? Bom, vamos para o toque agora. Então, é um padrão de repetição, padrão que é aqui compulsivo, e um obsessivo, que é o pensamento, do ter que estar preocupado de estar contaminado, de estar errado alguma coisa, pode ter pensamentos. Eu não falei na introdução, mas então eu tenho um padrão que pode ser só obsessivo, um padrão que pode ser compulsivo, um padrão misto. Uhum. E eu tenho esferas de pensamento de situações relacionadas, de repetições relacionadas à simetria, à checagem, à preocupação com contaminação. E o que é mais difícil são os conteúdos, às vezes, sexuais e agressivos, que muitas vezes o paciente vai contar, você é o único que sabe, eu nunca tive coragem de falar com ninguém sobre isso. Então, Sim. eu tenho uma paciente que ela vai cortar alimentos, e ela vê ela se cortando e arrancando o dedo, tirando o dedo. Outra que pensava, durante a residência, que ela se via enfiando a faca na barriga. Outra que tinha um pensamento de atividade sexual com criança. Pô, você não tem capacidade de contar isso para alguém. Não faz sentido dentro da história de vida daquelas pessoas. Uhum. Ela sabe que não faz sentido, por isso o teste de realidade é positivo. Isso. Mas como que você vai falar sobre isso? Exatamente, vai ser muito criticada, um comportamento muito, né, reprimido não, assim, crítica não aceito, né? Não aceito socialmente. Então, muitas vezes a pessoa sofre com aquilo sozinha, né? É um sofrimento bem solitário. E aí a compulsão vai ser muitas vezes um ato para minimizar aquele tipo de pensamento. Então, uma checagem, alguém que vai contar que 3, 4 vezes está fazendo ali a chave, vendo se está trancada, checando o gás, a contaminação, a lavagem excessiva da mão,
passar o álcool gel sempre que sai. No vídeo, eu acho que era no DVD que a gente recebia na época da minha especialização, tinha uma senhora, será que tinha com toque? Era isso, né? Isso. Foi o curso de acompanhamento terapêutico, que Ah, tinha a simulação ali e aquela representação, aquela encenação era do procedimento de prevenção de resposta. isso, posição e Que era prevenção aí que você ia chegar, né? É, isso daí. Né? Então, Exato. conta um pouco, né, como que é Isso. essa ideia. Uhum, perfeito. Então, assim como, né, sempre o lembrete de uma análise funcional completa, normalmente, né, a gente vai perceber que quando o cliente que apresenta os sintomas de toque, ele está exposto a uma contingência estressora, então uma situação em que aumente aí nível de estresse, ansiedade, tende a ter uma intensificação desses sintomas obsessivo-compulsivos, né? Então, identificar esse estressor maior é importante, porque isso aumenta a vulnerabilidade do cliente e a gente vai ajudar em duas vias, no enfrentamento dessa situação aversiva maior. Então, por exemplo, quando eu estou muito preocupada com o vestibular que eu estou prestes a prestar, eu tendo a ter mais pensamentos obsessivos. Então, vamos lá, vamos olhar para como você está lidando com esse período estressor, vestibular, né, expectativa, cobrança de passar na universidade e como a gente lida com o pensamento recorrente. Então, isso é sempre importante. Agora, o procedimento de prevenção de resposta, especificamente, então, ele vai lidar com essa manifestação do sintoma específico, que é aquilo que a gente vai chamar de comportamento obsessivo, né? Comportamento compulsivo, desculpa. Então, por exemplo, né, a checagem, lavar as mãos, higienizar os ambientes repetidamente. A gente vai explicar o procedimento, toda a raiz aí, né, teórica do procedimento para o cliente, que consiste em evitar a apresentação do ritual, né, que a gente fala aí entre aspas, né, mais leigamente, mas do comportamento compulsivo. Então, se eu estou, no momento em que eu estou tendo o pensamento de um risco de contaminação, quando muitas vezes o alívio vem de passar álcool na superfície, higienizar as mãos, redobrar o cuidado, pôr luva, pôr máscara, o comportamento é na direção oposta. Então, eu vou permanecer em contato aqui com esse pensamento, mas tentando. Aí entra ajuda, né, profissional e de pessoas do convívio, de confiança, que ajudem a pessoa a se segurar, conter, para não emitir aquela resposta. E aí a gente explica para ela a curva de ansiedade. Essa ansiedade vai subir, vai chegar num pico de bastante desconforto, mas depois ela vai se colocar numa condição onde a ansiedade diminui, mesmo sem ela ter emitido o comportamento compulsivo. Então, o meu pensamento de contaminação vai diminuir mesmo sem lavar as mãos. E na próxima vez... Isso, na próxima vez, a chance de eu suportar o pensamento sem emitir o comportamento tende a ser maior, porque eu vou ganhando a confiança e aprendendo que não é o ritual, o comportamento compulsivo que me garante o alívio da ansiedade. Perfeito. Eu acho que essa é a sua ressalva, né? Não... Senão a gente vira analista do comportamento que faz só procedimento. Né? Isso, não. Todas as vezes você está falando... então, e a gente tem que preparar o cliente, e não precisa ser na primeira sessão, né? Porque a gente faz trabalho de longo prazo, né? Não é Exatamente. É uma psicoeducação, né? A gente vai ensinando tudo isso ao longo do tempo. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso com a família, né? No caso do toque, porque a família fica... Entra de... Eu vou usar um termo mais forte, mas fica refém dessa dinâmica e sustenta também esses rituais, né? Sim, muitas vezes. Reforçar esses comportamentos indesejados, então, né, por exemplo, permitir essa checagem, dar tempo extra para a pessoa fazer a higienização e tudo mais, né? E muitas vezes, então, não é a ideia passar a punir esses comportamentos, isso também não tem função terapêutica, prejudica as relações, mas, né, encorajar talvez essa prevenção de resposta. Nossa. Eu estou me lembrando, eu cuidei de uma paciente na enfermaria no Hospital das Clínicas, na residência, a Angelina, citando ela novamente, trabalhava como enfermeira nessa enfermaria durante um tempo, e a gente tinha uma paciente que ficava em torno de 3, 4 horas no banho, em casa, né? E aí um dos trabalhos que era muito importante na enfermagem era isso. E não era só no banho, era para evacuar, para se limpar, Então, era justamente não cair
nesse risco de deixar ela fazer isso. Você avisava e você tinha que tirar ela. Tinha que Atuar na terminar. prevenção, porque aí, de novo, se a gente olha para o conceito do encadeamento comportamental, né, e os comportamentos de autocontrole, que seriam o oposto, né, assim, manejar a contingência para não emitir determinados comportamentos, a gente tem mais chance de sucesso de nem começar, não se engajar no comportamento, do que interrompê-lo no meio, né? Então, quando possível, claro, essa cliente não ia ficar sem tomar banho, mas, né, essa paciente, mas a gente pensar em não se engajar nessas respostas, nem iniciar o ritual. Perfeito. Agora, em termos farmacológicos, aqui vai mudar um pouco, tá? A base também é serotonérgica, isso vale. Vai entrar a clomipramina como a primeira linha, é o melhor remédio que tem, é o que a gente chama de padrão ouro, todos os estudos são feitos em comparação a ela, o quanto que melhora em relação à clomipramina, um antidepressivo novo. Tá? Não uso sempre o clomipramina primeiro por conta daquilo que eu expliquei dos efeitos colaterais. Tá? Os antidepressivos, a gente muda um pouquinho, mas aqui o principal é que entra um antidepressivo serotonérgico que eu não tinha falado, que é a fluvoxamina. Luvox, Revox, Centre, que chegou há pouco tempo no mercado. Ele tem um perfil anti-obsessivo melhor, um pouco maior. Tanto que nos Estados Unidos ele não é aprovado para depressão, só para toque. Então essa é uma primeira característica, tem que ter uma atividade serotonérgica, e a fluvoxamina entra aqui, e a clomipramina entra também como, ainda é primeira linha, mas no sentido de tomar cuidado com os efeitos colaterais. Mas eu vou ter duas características muito relevantes. Uma é que as doses podem ser muito maiores do que por quadros ansiosos depressivos. Tá? Muitas vezes doses acima do que está na bula. Então, pacientes tomando a fluvoxamina na bula até 300, a gente vai até 400, às vezes. Sertralina, a gente vai até 300 miligramas, e assim vai. Fluoxetina 120, mas é uma mudança. Aqui a gente pode também adicionar fluvoxamina com clomipramina, que não é um caminho que a gente faz tanto em termos de antidepressivo, associado com o mesmo enfoque, mas a fluvoxamina faz com que a quantidade de clomipramina que eu preciso lá num tipo de metabólito ativo fique muito maior, e aí essa atividade desse metabólito ativo é serotonérgica, por isso é excelente. Então a combinação... Tomar sertralina e fluoxetina a gente quase não vai ver, não tem porquê. Mas ver ali clomipramina com fluvoxamina seria um caminho. Tá? Tem potencialização melhor com antipsicóticos, como quetiapina, risperidona, aripiprazol, mais estudos do que a gente tem para os outros quadros ansiosos, tá? Que essas potencializações não são evidentes. Doses maiores, potencialização com antipsicóticos, eu tinha falado duas, mas são 3. E a terceira é o tempo de resposta. Então, se eu falei que com 6, 8 semanas, uma boa parte dos quadros vão melhorando com aquela dose, aqui eu posso ter de 12, 16 até 20 semanas, que é o nome que a gente vai dar de respondedores tardios. Então, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de complacência na ideia de aumentar a dose ou trocar o antidepressivo. Essa é uma... E, infelizmente, a gente vai ter mais casos refratários. Então, se eu falei taxas ali de resposta de remissão de 40%, 30%, 40%, aqui a gente vai para, às vezes, 20%, 30%. Então, ela tem uma cronicidade ali mais característica. Demos remédio, Marília, e tudo aconteceu bem. Tá? Remissão, que foi o nome que eu dei. Agora a gente vai para outra fase, que é a fase de manutenção. Isso. Tá? Todos têm indicação de permanecer com medicação por um tempo mais prolongado. Vou guardar aqui um valor que vai ficar de 6 meses a 2 anos, entre 1 e 2 anos para a maior parte dos quadros. Tá? Quando eu já tive muitas vezes, quando já foi muito grave, a discussão é se vale a pena deixar perder de vista. Contínuo. Tá? Mas aí pode guardar 1 ano depois que melhorou. Tá. Depois a gente vai num momento de tranquilidade, se não tiver nada muito grande acontecer, fazer a retirada, a redução da dose. Tá? Pode ter recorrência e aí a gente volta com esse trabalho. E se o paciente quiser continuar tomando o remédio, o que eu falo para eles é assim:
Se você for alguém que eu comecei a atender com 25 e eu te atender até os 50 e você continuar com o remédio, que a gente saiba porque tá fazendo. Ótimo. Sempre com critério e com escolhas aí embasadas. Tá? Uhum. Okay. Uma boa parte desse antidepressivo a gente tem muitos anos no mercado. Uhum. A gente vai fazer acompanhamento, exames gerais, vendo se tem outras coisas. Tá? Mas a ideia é que boa parte desses pacientes vão em algum momento ficar sem a medicação. A maior parte vai ficar sem medicação. Uma parte vai voltar a tomar em outro momento, mas vai tentar. Que também não é sinônimo de insucesso do tratamento, né? Voltar... Ter reincidência em outras fases da vida, em outros contextos, isso não é depreciativo, aí não conta contra os tratamentos, né? Também isso é importante para os pacientes. Uma coisa que eu não falei aqui, mas não dá pra gente esquecer, é... ter um transtorno mental é o maior risco para ter outro. Tá? Então, aqui quando a gente fala assim, eu falei da depressão, um monte de coisa vem junto. Tá? Então, tem os transtornos do controle do impulso, tem os usos de substância, tem ansiedade com depressão, tem paciente com toque e ansiedade, tem tudo isso junto. Sim. Então, a complexidade que a gente tem na escolha do antidepressivo, da combinação de remédios, medicamentos, é muito maior do que está nos estudos que normalmente avaliam um quadro por vez. Sim, e aí vem a arte, vem a ciência, vem a combinação de arte e ciência para construir as melhores escolhas. Muitas vezes a gente tem uma prescrição com vários medicamentos que quem olha pode falar, mas por que tanto remédio? Mas quando foi construída com sequência, com embasamento, dá para a gente fazer o caminho inverso e falar, ó, foi por conta disso que a gente chegou nessa combinação. Perfeito. Bom, acho que a gente passou por tudo aqui. Por muitos detalhes aí, muitas especificidades do tratamento. Tá bem bacana, bem completo. Bom, vou falar de recomendações agora. Vamos lá. Vou contar uma coisa. Pessoal, hoje a gente estava pronto para fazer episódio ao vivo. Como é bom ver que a gente está cada vez melhor em fazer isso, ter a Marília junto, porque a gente, em menos de 2 horas, organizou esse episódio. Isso. E estou muito satisfeito. Imagino que também, o seu sorriso, né, Marília? Disso, sim. A gente organizou esse episódio, pôde falar, são coisas que são da nossa prática, mas foi um episódio excelente. Então, talvez as indicações fiquem aí um pouquinho mais claudicantes, porque por causa dessa urgência que a gente teve na reorganização. Tá? A gente tem manuais, a gente tem guias, a gente tem algoritmos que vão ajudando a gente a fazer esses cuidados. Não adianta só ver isso, como eu disse, tem muita coisa viva por trás, né, dessas escolhas, tudo. Mas tem o CAMAT, que fala de situações relacionadas a humor e ansiedade, que ajuda a gente a olhar para isso. Em situações, por exemplo, perinatais. Tem o NICE, que é o protocolo britânico, inglês, que fala também sobre os quadros ansiosos em algumas condições. E tem o algoritmo em Harvard. Então, todos esses aqui vão sendo esse compilado para o que eu falei. Tá? Então, o algoritmo ajuda. O algoritmo não prende, não restringe. Então, essa é uma coisa ele diferente. Estrutura, orienta, né? Orienta. Mas, assim, e que é o que a análise funcional faz na psicoterapia, né? Como você falou, né? Eu friso bastante que nós não saímos aplicando técnicas, então os procedimentos existem, mas a análise funcional que vai permitir essa tomada de decisão aí e a individualidade de cada tratamento. Marília já citou, como indicação, o This Is Us, eu não lembro em qual das situações, mas tem um episódio do Randall que tem ataque de pânico no escritório, né? Isso. Então, esse é um episódio muito bem feito, né? Mostrando a ansiedade e mostrando também as escolhas que ele teve que fazer para melhorar ali de vida, e às vezes até como um propulsor para mudança, né? Foi a hora que ele fez a ruptura do mercado financeiro, pelo que eu me lembro, né? Foi para a transição política. Isso, uma transição de carreira. Então, esse é um seriado, sei que o professor Hélio vocês fizeram análise, né? Fizeram um belíssimo trabalho lá no ITCR, a Camila, a Carol e o professor Hélio, analisando a história de vida do casal, né? Do Jack e da Rebeca, principalmente, mas tem aí toda a análise dos filhos, né? Dos trigêmeos também para ser feita. Imagino que quem paga, ex-aluno que paga
a taxa mensal ali, Sim. tem acesso, Tem né? acesso, exatamente. E Então, individual também dá para comprar. Quem não... sim, são 2 formatos de ter acesso à atividade. Bem rico, bem bacana. Essa série ilustra muitos comportamentos, é uma série, um roteiro riquíssimo, alimentar, nossa, tanta coisa. Praticamente em todo o tema que a gente usou aqui, né, para discutir, a série tem um exemplo. Usos de substância, a questão alimentar a gente não fez ainda, né? Ainda não. Não fizemos. Tem questões ali de um episódio ainda que vai ter, que são as questões de maternidade. Isso, exatamente. Maternidade, várias condições de maternidade na série, então é riquíssimo. É uma das minhas séries preferidas, dramáticas, assim, a gente sofre assistindo, né? Se emociona assistindo. Mas eu falo que é justamente porque acho que é muito difícil alguém que não se identifique com alguma coisa da série, de tão rica que é a riqueza e a descrição dos personagens de uma forma tão bem construída. Perfeito. Você chegou a ter oportunidade de pensar em alguma indicação? Conta pra gente. Pensei aqui, voltei para os clássicos, né? Que eu acho que sempre nos norteiam bastante. Então, vou repetir aqui a indicação do Skinner no Ciência e Comportamento Humano. Tem os capítulos, né, em que ele fala especificamente sobre ansiedade. E citei aqui, no meio da nossa fala, o livro do Seligman, Coerção e Suas Implicações. É um estudo, né? O Seligman se dedicou muito a estudar as contingências aversivas e todos os desdobramentos disso. Então, não são, né, manuais psicoterapêuticos, são, né, grandes livros aí de referência conceitual para que a gente tenha uma boa base de entendimento como a análise do comportamento olha para o fenômeno da ansiedade e aí sim a gente construir as intervenções em cima disso. Sucesso, hein? Muito bem. Mais alguma coisa ou terminamos? Não, acho que hoje missão cumprida. Missão cumprida. Muito obrigado. Vem manejar com a gente. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau. Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente.